Está no ar e o programa de hoje está sensacional, com muitas informações, muito conteúdo, assim como você já está acostumado a ver. Lembrando que o nosso programa Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Belim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Gabi Tai Salon, excelência, qualidade e estilo. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e alegria. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. E Savoa, moda com conceito. A partir de agora, então, teremos entrevistas super legais. Fique comigo! Estamos de volta no programa Olhar D e vamos receber o advogado de família, Dr. Felipe Londero, para falar sobre um assunto que é bastante delicado, mas nós precisamos abordar. Morreu um familiar com muitas dívidas. Esse é um tipo de herança que ninguém quer receber, mas o que acontece com essas dívidas? Precisam ser pagas, não precisam? Para isso, então, nós temos o nosso convidado, advogado de família, Dr. Felipe. Muito bem-vindo, Dr. Felipe. Oi, Cris, muito obrigado. Nada. Muito bom estar aqui contigo e é sempre muito bom também levar informação para quem nos assiste. Perfeito. Dr. Felipe, herança é uma coisa que todo mundo gosta de receber, né? Maravilhosa. Mas, muitas vezes, aquele familiar morreu, às vezes a família nem sabia que ele tinha dívidas e depois começa a receber aquelas notícias daquelas dívidas em aberto. Quando acontece isso, as dívidas morrem com a pessoa ou elas ficam de herança para o restante da família? Eu vou dizer que as dívidas podem morrer com a pessoa, né? No momento em que ela não deixa patrimônio para saldá-las. Então, tem uma dívida X, não tem patrimônio. Ok, os herdeiros não vão ser responsabilizados pelas dívidas do falecido. Tá. Em hipótese alguma. Certo. Salvo se a dívida for conjunta. Aí ele perdeu um fiador aí, ou alguém para contribuir na quitação dessa dívida. Mas Certo. se a dívida for exclusiva de quem faleceu, essa dívida, né, ela não vai ser transferida para os herdeiros. O que acontece aqui é que, invariavelmente, os credores vão buscar o patrimônio da pessoa falecida, se habilitar num eventual processo de inventário, e nisso, o patrimônio dessa pessoa vai ser usado para saldar as dívidas. Se sobrar algum patrimônio, os herdeiros vão receber. Se não sobra porque a dívida é maior, nada, os herdeiros recebem, e aí sim, por isso que eu digo que pode a dívida morrer juntos. Quitou o que deu, não tem mais como quitar, aí a dívida termina. E se os credores perderem um pouco esse time de buscar por esse pagamento, e ali já foi feita a divisão entre os herdeiros, um ficou com o apartamento, outro com o carro, outro, e aí começam a surgir os credores. Ainda assim, eles têm direito a alcançar o que é devido? Eu até entenderia que sim, porque tu pode chegar, procurar e dizer, olha, esse patrimônio desse herdeiro era do falecido que tinha uma dívida comigo, eu quero, então, penhorar esse patrimônio, desfazer esse inventário, só que eu nunca vi acontecer, tá? O que de praxe acontece é que nos processos de inventários judiciais, que se alongam por períodos longos, os credores vão fazer a pesquisa e vão descobrir o processo de inventário. Ele justamente não é sigiloso por conta da possibilidade de os credores virem a se manifestar. Se sigiloso for, eles não localizam. Então, entendi. Os credores se habilitam. Desde sempre, os inventariantes, os herdeiros têm a obrigação de trazer o patrimônio, a colação, que a gente chama, que é para fins de partilha. E nisso, o juiz vai usar o patrimônio para quitar as dívidas e aquilo que sobrar que vai ser dividido entre os herdeiros. Certo. Né? Se for feita uma escritura pública de forma bem rápida e, então, os herdeiros receberem a integralidade do patrimônio e
para mim, na prática, eu posso dizer que os credores ficam a ver navios por conta de que não há um processo para eles se habilitarem e a cobrança às vezes pode ser vazia. Não é incomum que herdeiros, numa execução contra o falecido, sejam chamados a suceder e representar o falecido, ou o espólio, como chamamos, num processo de cobrança, certo? Só que, se já foi feito de boa fé o inventário, invariavelmente os credores não vão ter o adimplemento da dívida, porque não é obrigação dos herdeiros pagarem. Certo. O que pode, inclusive, ensejar dos herdeiros que paguem para o credor na proporção do que receberem, né, se for o caso. Agora, e se essa pessoa está cheia de dívidas e ela pensa, se eu morrer, vão pegar isso aqui, eu já vou tirar do meu nome e em vida, então, conversa ali com os filhos, faz uma divisão de comum acordo e passa os bens para os filhos. Aí morreu. No seu nome não existe mais nada. Os credores ficam a ver navios? Não vai haver aqui a figura do inventário, né, para eles se habilitarem. Todavia, vamos supor que não morreu de pronto, transferiu e morreu no outro dia. Se existe processo de execução de cobrança contra essa pessoa, qualquer ato que ela faça, que aqui vão chamar de dilapidar patrimônio, né, mesmo que tenha a aparência de uma doação em vida como planejamento sucessório, a bem na verdade vai representar o crime de fraude à execução. E esse negócio pode ser desfeito para beneficiar os credores. Entendi, perfeito. Agora, doutor Felipe, numa das nossas conversas anteriores, nós conversamos sobre aquela situação que aquela família cria aquela criança, aquele jovem, adolescente, demonstra a intenção de adotá-lo ou não demonstra e morre sem ter tido adoção. Aí os outros irmãos, que estão todos ali legalmente como filhos, vão ter a partilha. Este filho que não teve a sua adoção reconhecida, efetiva, ele tem direito à partilha? Para ele receber herança, ele vai ter que ser reconhecido como herdeiro na condição de filho. Então, seja pela adoção ou reconhecimento de paternidade póstuma, ou maternidade, né? Certo. Que é o post-mortem que chamamos. E nisso, uma vez herdeiro, ele vai ter o quinhão dele, divisão em igual monta e condições dos demais irmãos. Não, a legislação brasileira não faz distinção entre filhos. Se do primeiro casamento, se adotado, se da época de solteiro, quando jovem, se de fora do casamento. É filho e vai ter a mesma condição, o mesmo direito, o mesmo percentual de herança. Certo. Tá. Mas aí, se não foi feita a adoção, não tem direito. O que pode acontecer é nessa ideia de adoção póstuma, se uma vez reconhecida a paternidade por meio desse procedimento, aí sim ele angaria a condição de herdeiro e a sua herança. Mas se já fizeram o inventário, se anula e se refaz o inventário. Chega a ter que anular para incluí-lo na divisão. Se invariavelmente os filhos biológicos promoveram de forma às pressas o inventário para prejudicar, saibam que não conseguem, porque se reconhecido como tal, uma petição de herança, sem livre de prescrição, dentro dos prazos que a lei estabelece, pode sim angariar essa condição. Eles vão ter que, invariavelmente, abrir mão de parte dos seus quinhões para equalizar os quinhões com os herdeiros ou o herdeiro de reconhecimento póstumo. Agora, também voltando a um programa anterior, tu fez referência a poder ter mais de um pai ou mais de uma mãe no registro lá de nascimento. Nesse caso, aquele filho faleceu um dos pais ou uma das mães e deixou posse. Ele, como reconhecidamente filho, tem direito à partilha dos bens. Sim, para fins de tratamento em questão de criança, o Ministério Público, o Judiciário sempre prezam pela decisão mais benéfica para a criança. E nisso é melhor ter mais pais e mais mães do que menos. Nem sempre numa adoção haverá a ideia da destituição do poder familiar e a exclusão do pai ou da mãe biológicos para privilegiar o socioafetivo ou adotivo, né? Se existem as duas figuras na vida dessa pessoa, existe então a chamada multiparentalidade. Melhor para essa criança e, a fins de herança, ela pode, invariavelmente, participar de herança
de cada um. Ela tem 4 genitores, ela tem 2 mães e 2 pais. Aham. Ela vai ser herdeiro de cada um deles, do patrimônio que cada um deixar. Ah, perfeito. Faleceu o filho, um filho adulto, bem-sucedido, com bens, e ele não tem esposa e ele não tem filhos. Ele tem somente seus pais e um irmão. Quem recebe a herança dessa pessoa? Primariamente, linha reta, né, que a gente chama, né? Então, se não tem filhos, nem esposa e cônjuge, marido, companheiro, Sim. vai para os pais, Tá. tá? Por que não vai para o irmão? Bom, o irmão vai ser herdeiro dos pais depois, se for o caso, né? Se tiver esposa, o cônjuge, enfim, marido, este vai dividir a herança com os genitores. Ah, ele divide. Tá. Sim. Tá. E os pais, né, só vão receber herança dos filhos na inexistência de filhos destes, né, integralmente quando não tem cônjuge, e quando tem cônjuge vão dividir. O cônjuge vai receber integralmente herança na inexistência de pais e de filhos. A única forma dele ter integralmente. Exato. Certo. E o cônjuge é o único que está em todas as estirpes, vou chamar assim. Então, vai concorrer com os pais, vai concorrer com os filhos e exclui os irmãos nessa hora também. Alguém que falece, só deixou cônjuge e irmãos, os irmãos não são herdeiros aqui. Certo. Um dos casos que mais se fala em herança, que está na mídia, é a questão do Gugu Liberato, que deixou um patrimônio realmente muito grande, e ali está dividido, né, entre mãe, entre os 3 filhos, e saiu a decisão de que a sua ex-companheira não teve direito à herança. É comum esse tipo de decisão? Pois é, eu não conheço as nuances desse processo, mas para ela não ser reconhecida na condição de herdeira, o judiciário entendeu, então, que ela não era companheira dele, não tinha relacionamento com ele. Ou que o relacionamento nunca existiu, ou que não existia mais, que eles estavam separados, ou cada um com a sua vida, né? E que ela não seria mais, então, a condição de viúva dele. Acredito que tem que ser por aí. Porque se ela é companheira, se eles tinham relacionamento ainda, ela seria herdeira dele, salvo na hipótese de um casamento em separação obrigatória de bens, que não é o caso, porque nenhum deles casou com mais de 70 anos ou menor de idade. Sim. Agora, doutor Felipe, brigas por herança muitas vezes acabam até em assassinatos, né? As pessoas rompem relacionamentos, enfim. O que chega mais para ti no escritório? Qual é a tua vivência maior quando se fala em herança? A gente percebe que por uma falta talvez de informação ou de querer que o seu interesse se sobressaia aos demais. Porque temos uma regra. O que é a regra? Os filhos vão receber cotas iguais. Ponto. Não há discussão. A lei não dá margem. Né? Então, eu fiquei nos últimos anos morando com o pai e a mãe. Eu que cuidava deles, eu que fui no hospital. Ok, se os teus irmãos quiserem te privilegiar, eles podem. Mas não podemos obrigá-los a tanto, porque a lei não dá essa opção. O meu irmão mora em outro estado e não veio nem no velório. Faz 10 anos que não pisa na casa do pai e da mãe. Ele vai ter a 4ª parte dele, porque a lei diz, tudo bem, moralmente talvez não mereça. Tudo bem. Estão brigados há 20 anos, não fala com o pai e a mãe, eles nem sabem onde eles estão. Vai ter direito igual. Vai ter direito. Existe o caso da deserção, e essa hipótese de afastamento, de não se dar bem, não é uma condição, um requisito para tanto, então não vai deixar de ter a condição de herdeiro. O que invariavelmente acontece é deserção em caso de crimes contra o autor da herança, né, o pai ou a mãe, ofensa, injúrias, processos judiciais contra. Mas se não existe isso, é só uma situação de mora mais longe, visita com menos frequência, às vezes o filho que está mais perto aumenta, né? Abandonou, virou as costas. Não é para tanto, muitas vezes. Então, sempre, numa condição normal, todos os filhos, mesmo que more longe, mesmo que não contribua, tem direito. Vai ter direito. Eu já vi algumas coisas do tipo... Eu perdi emprego porque estava toda hora correndo atrás do pai e da mãe, tenho que ser beneficiado. Se os teus irmãos concordarem, ótimo, eu não vou me opor. Se eles não concordarem, vai ter que aguentar. Aquela expressão, eu vou te deserdar, existe? É pouco provável, não é bem incomum, mas quando a gente acontece, a gente trabalha com uma hipótese de uma situação bem assertiva, certeira. Geralmente com condenação criminal de crime cometido contra
os pais, né? Ou uma tentativa de homicídio, ou por ser mandante de um crime, ou outras circunstâncias que venham afetar depois a herança, até contra os co-herdeiros também nessa hora. Só em casos muito sérios, extremados assim. Excelente assunto, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui. Sempre as portas do programa estão abertas para que tu venha trazer esse conteúdo tão rico. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma satisfação enorme e até breve. Até breve. Até já! Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. De volta com o programa Olhar D, e hoje nós vamos falar com você que está programando aí o seu quartinho para o seu bebê que está chegando, quer deixar aquele quartinho aconchegante, bonito, mas aí você já se preocupa, o que eu vou fazer com esse quartinho daqui 2, 3 anos, quando o meu bebê não for mais tão bebê assim? Para falarmos sobre móveis planejados, a nossa convidada é a querida Lisiane Faller, da Grenoble Móveis Planejados. Muito bem-vinda, sempre maravilhoso conversar contigo, desfrutar desse sorriso, de todo o teu conhecimento. Então, obrigada por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Cris. Sempre é muito bom conversarmos. Muito bom. Lise, a chegada do bebê, né, especialmente seu primeiro filho, ou seja qual for, a gente quer fazer todo aquele planejamento, esperar, desde a cor da parede, aos móveis, às poltronas, absolutamente tudo. E aí a gente olha, 3 aninhos já não é mais tão bebê, 2 aninhos, 4 aninhos, e a pessoa vai tentando fazer algumas adaptações. O que é possível para a gente planejar, projetar o quarto daquele bebê? Ou às vezes tem um bebê, tem uma criança e chega um outro irmãozinho. O que se pode fazer para aproveitamento, funcionalidade, quando se fala em quarto de criança? Cris, como nós trabalhamos com um móvel que é para durar muitos anos, né? Só de garantia, a Finger tem 8 anos no móvel. Nossa! Então, a gente nunca pensa em alguma coisa que o cliente vá usar 3 anos e não possa mais usar depois. Perfeito. O que eu diria, como profissional da área, que é imprescindível de bebê? O berço. Certo. Né, que eu acho que precisa investir num berço, porque ele vai realmente dormir os 3 primeiros aninhos, ou 4 às vezes. E o resto, Cris, a gente pode trabalhar de uma maneira que depois tira o berço, vai colocar uma cama, vai passar a criança para uma caminha já, e tu segue usando todo o resto. Então, o que a gente costuma fazer? A gente projeta, por exemplo, um armário, já pensando com divisões menores, para as roupinhas de bebê e de criança,
e já pensando em como adaptar para depois, né? Então, perfeito. erguer um cabide, uma coisa assim. Bancadinha, a gente projeta uma bancada numa altura normal, que serve como um trocador. Então, vai fazer a espuma, vai compor um trocador de bebê. À medida que a criança começa 2 aninhos e já numa escolinha, uma coisa assim, precisa uma bancadinha para desenhar, a gente vai regulando aquela bancadinha, já deixa ela toda organizada. Então a criança vai crescendo, tu vai subindo a bancada até que ela vai ficar na altura do trocador de novo e Que serve amor. como bancada de estudo para um adolescente, um pré-adolescente. Excelente. Né? Aham. Então, substituímos o berço pela cama, daí nós trabalhamos com papéis de parede, então a gente vai lá, tira aquele papelzinho de parede infantil, bota uma coisa mais, né, de acordo com a criança. Então, Cris, o projeto é feito para durar. A gente Perfeito jamais projeta pensando num curto prazo, que daqui a 1 ano o cliente tenha que se desfazer de um armário que era infantilzinho, pequenininho, não sei o quê. Então, a gente projeta pensando nesse uso no futuro, né? Sempre Perfeito. com mostrando essas possibilidades para o cliente. Agora, o que tu indicaria de cor? Porque antigamente se atribuía azul para menino, rosinha para menina, mas e agora? Por exemplo, a menina pode achar o rosinha infantil quando ela chegar nos 7, 9 anos de idade. O que tu indicaria de escolha de cor para os pais para que fique mais atemporal essa composição dos móveis? Cris, eu sempre digo, né? Às vezes o cliente chega na loja e diz assim, eu queria fazer um armário com a porta rosa. É possível, eu tenho o rosa e tenho como fazer as portas rosa. Só que eu sempre penso assim, daqui 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, a menininha já, rosinha é de infantil, criança, não quero mais. E daí tu tem um armário lá que tu vai ter que daqui a um pouco trocar as portas, né? Então é um investimento de novo. Então eu sempre recomendo o uso de elementos nas cores decorativas, né? Usa uma colcha, usa as almofadas, usa o papel de parede. Isso é fácil, uma tinta na parede e faz o móvel clássico. Hoje a gente tem muito amadeirado também compondo os quartinhos de bebê, né? Então tu pode jogar um branquinho com amadeirado, nós temos uns amadeirados clarinhos, muito suaves, gostosos, assim, dá um ar de aconchego no quartinho e joga a cor, o elemento cor nos acessórios. Na decoração mesmo, né? Dessa no tapete, forma... na colcha, nas almofadas, no papel de parede, no abajur, no abajurzinho, no lustre. Né? E deixa para isso aí, a corzinha. E investe num clássico. O clássico, a menininha cresceu, pai, agora eu quero laranja, eu quero, né, uma cor... Vamos mudar esses roxo, elementos. Uma cor mais impactante. Só troca os elementos de decoração. Essa é uma ótima sugestão mesmo, porque aí não compromete os móveis e não está deixando de atender o que a criança deseja para aquele momento, Exato. né? Tô agindo contra o meu sentido de vendedor. Que seria o da pessoa comprar novamente. É como eu te falei, né, Cris? Eu sempre pergunto para as meninas, e se fosse para mim? Né? Eu não gostaria de investir num móvel e daqui 3 anos ter que trocar tudo porque a criança cresce um pouquinho lá. Teu móvel vai estar perfeito ainda. Mas é que tu está pensando nessa construção que o teu cliente está fazendo constantemente, porque a família fica muitas vezes num ritmo de mudanças, né? Como, por exemplo, o cliente seguiu todas essas dicas, personalizou exatamente como a criança queria, e aí chegou um irmãozinho ou uma irmãzinha e só tem aquele dormitório na residência. O que é possível fazer para aquela caminha, aquele bercinho que já não é mais bercinho, é cama, e chegou o irmãozinho novo. Como conjugar, como tornar esse elemento, porque a Grenoble, como ela tem essa equipe própria de designers, de arquitetos, o arquiteto vai lá, ou o designer, e diz o que é possível fazer. Em geral, tu vê ser feito o quê? Cris, a gente está acostumado a trabalhar até com espaços pequenos, que vem o segundo filho e tem essa questão, onde que eu vou colocar a criança? Sim. Então a gente faz casinha, a gente sobe a cama, a gente inventa uma caverna, a gente cria um quartinho lúdico
e que ao mesmo tempo, às vezes, de um bebê que tu tem, tu pode acomodar 3 crianças, ou seja, o coleguinha do filho mais velho e mais o bebê que está vindo. Então a gente faz muita caminha, casinha, a cama em cima. Nós montamos uma semana passada que nós fizemos um escorregador, mas de escalada. Então nós colocamos os pontos coloridinhos que era para as crianças escalarem, são 2 meninas. Nossa, devem ter amado. Então ficou uma cama com bicama, uma casinha lá em cima, que tem um colchão, pode dormir, e ainda a escadaria que sobe, toda aproveitada com gavetões, né, porque precisa espaço com criança, e mais essa rampa de escalada. E fica bacana, é muito lúdico, as crianças adoram, né? E é uma solução para tu jogar, às vezes, 2 crianças, se são do mesmo sexo, então vão ficar muito tempo ainda, né? Dividindo o mesmo quarto. Mas deve ter ficado fantástico esse quarto. São soluções que a gente vai criando, vai desenvolvendo. Muitas pessoas optam por essa linha montessoriana, né, que é de acesso da criança a absolutamente tudo que tem no dormitório. Se chega uma mãe com uma tendência, uma família com uma tendência assim, de linha, essa construção feita pelos profissionais segue esse pedido do que está sendo feito. E não, olha, é mais convencional isso ou aquilo. A gente, é como eu sempre digo para as meninas lá, né? A gente conseguir separar aquilo que a gente gosta e gostaria de vender daquilo que o cliente sonha em ter na casa dele, né? Então, a menos que seja alguma ideia que não vá funcionar, daí é obrigação das pessoas que são técnicas, no caso as minhas profissionais, né, de dizerem, olha, isso aqui não vai dar, não funciona assim, não tem opção. Senão a gente acata realmente, né, o gosto, a preferência ou aquela idealização que o cliente já vem, né, aquela ideia pré-concebida que ele gostaria de fazer. Então, isso é bem importante também, né? Porque tem muitos profissionais, eu vejo no mercado, que são imperativos. E eu não acho isso legal, Cris. Eu acho que a gente tem que ser imperativo quando a gente detecta uma possibilidade de um problema. Né? Um problema à vista, tu tem que sinalizar ao cliente e explicar que aquilo pode não funcionar por isso, isso e isso. Eu quero uma cama com bicama, mas não tenho espaço suficiente para abrir a bicama. Aí não adianta levar a bicama. Então, tu tem que mostrar para ele, olha, né, vai faltar aqui, vai ficar estreitinho o espaço. Nessas situações, sim, a gente interfere daí com propriedade. Claro. Agora, Lise, falando em dormitório de crianças, o banheiro. O que é possível, né, nós fazemos para aquele banheiro, a bancada, o armário, para dar essa continuidade para a decoração, enfim, para a temática do dormitório. O que se tem hoje em banheiro? Ai, Cris, hoje os banheiros estão tão bonitos que tu entra, parece uma sala, um camarim, né? Exato. Porque a nossa área veio muita tecnologia que a gente pode agregar nos móveis, né? Então, abrir um armário e a luzinha ligar junto. Ou hoje tu tem tantas LEDs bonitas, fitas lindas, né? Então tu pode dar amplitude nos banheiros com bastante espelho. É um lugar que tu pode abusar dos espelhos, né? A gente vai lá para maquiar, coisa assim, tu quer uma boa luminosidade e visualização. Como os banheiros são áreas menores, eu acho que o espelho é uma solução muito boa, né? De dar amplitude, então prolonga o espelho para cima do vaso, aumenta aquela bancadinha, que uma vez o armáriozinho do banheiro uma vez era estanque naquele lugarzinho onde tinha o ponto de água. Isso, exato. Hoje não, hoje a gente estende, faz um paredão, então tu entra num banheiro pequenininho, tu tem aquela impressão, né, de que ele é grande. É uma funcionalidade que com certeza, potencializa muito ali, certeza. Né? Porque imagina se a gente tiver essa bancada muito pequena, aí tem que buscar toalha de banho no outro local, para hora do isso a gente banho. Pensa assim, né, o que dá pra gente organizar dentro do banheiro, as coisas de banheiro, é uma prioridade, né? Que tu fique com tudo bem à mão e te dando essa funcionalidade que todo mundo quer, né? E materiais, o que é possível em banheiro? Acompanha a mesma linha da cozinha, por exemplo? Mesma coisa, Cris. Porque os materiais que a gente usa, eles não são específicos para usar no dormitório, porque esse não pode pegar umidade, esse pode. A Finger trabalha com uma tecnologia de ponta que ela insere as bordas das chapas, né,
com um processo a quente, então ela é injetada na madeira. O que acontece é muito mais difícil penetrar a água, né? Ela não vai levantar a lâmina, ela não vai levantar a pontinha ali, né? A menos que seja um vazamento muito grande, que fique dias lá, obviamente vai danificar. Claro. Mas ele é feito um móvel muito resistente, é para durar mesmo, é para resistir. Agora tu falou sobre que acaba, muitas vezes até parece que indo contra o teu próprio negócio, porque as coisas são para serem duráveis, para serem otimizadas, para serem reutilizadas, mas isso é uma linha do cliente também entender que a marca não quer dele ficar substituindo, que é uma coisa que, infelizmente, até os eletrodomésticos muitas vezes são projetados para durarem um tempo e a pessoa precisar comprar novamente, né, Lizzy? É uma filosofia da Grenoble, da Finger? Cris, a gente trabalha com essa ideia, assim, de gerar um produto de valor, né? Não é gerar um serviço de valor, que o cliente volte pelo serviço e porque ele tem um produto de valor. Perfeito. Então, eu sempre digo, né, Cris, porque tu tem 3 maneiras de precificar um produto. Uma é a mais comum, a mais usual por todos os comerciantes, né? Que é tu pegar o preço de custo e aplicar uma margem em cima. Certo, né? certo. Bota 100% lá, o comerciante de vestuário, né? Bota 100% na margem e tá ok. É um valor estipulado, né? O lojista vai fazer e vai colocar aquela margem. Tá. O segundo é quando a gente acompanha o que está acontecendo no mercado. Então, tu vai olhar por quanto teu concorrente está fazendo, o valor, em que condições, à vista, em 10 vezes, né? E tu vai tentar acompanhar o movimento de mercado. E o terceiro, Cris, e mais difícil, é em relação o quanto o cliente pagaria pelo teu produto ou pelo teu serviço. E esta precificação, ela está associada ao valor de uma marca, ao valor de um produto, ao valor de um serviço. Perfeito. Então, a gente tem essa filosofia de entregar valor. Né? Por isso nos acertamos com a Finger, a gente está com eles há mais de 16 anos, porque eles têm essa visão de entregar um produto de valor no mercado. Então a gente encaixou, né, nessa maneira de pensar. A gente quer entregar para o cliente um serviço de valor também. Por que é contra e a favor? Eu sempre digo, Cris, que eu acho que o mercado ele se encarrega de gerar de instigar o cliente a querer trocar. Ele não vai trocar porque o móvel se acabou. Ele vai trocar porque ele quer outra cor de cozinha, porque vieram coisas novas, porque veio outra tendência de mobiliário, porque agora a cozinha não é mais reta, ela tem formas orgânicas. É por isso que ele vai trocar. E não por defeito, ou porque estragou, ou por nada disso. Muito pelo contrário, né? Ele vai pensar onde é que eu vou, para quem que eu vou dar, onde que eu vou colocar. Eu tenho pena de me desfazer porque está impecável, está como eu comprei. Agora nós tivemos a professora falando aqui um pouquinho, né? Cris. Agora, que bacana que é a gestão. Não desvincula, obviamente, essa combinação dessa gestora, dessa administradora, com essa pessoa que também quer essa confiança, esse desenvolvimento de um relacionamento com o cliente. Fórmula do sucesso, gostei. Muito obrigada, viu, Lizzy, querida? Eu que agradeço, Cris. Volta mais vezes, muito por favor. Voltaremos. Ótimo. Este foi o programa Olhar D de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã tem muito mais conteúdo e informação para você. Lembrando que Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Móveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Gabitai Salon, excelência, qualidade e estilo. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Savoie, moda com conceito. Espero você amanhã no mesmo horário. Até lá!